Olá, meu terceiro ano querido, tudo bem? Dando continuidade no nosso esquema das explicações por vídeo, hoje a gente vai ver um conteúdo que chama permutação simples e combinação simples, que faz parte de uma das partes, né, do conteúdo de análise combinatória. Então vamos lá. Antes de começar a nossa aula, o estudo da análise combinatória é esse estudo que vê possibilidades, quando você faz troca, de você ver a ordem que fica as coisas, e vai ter opções que a ordem importa, que a ordem não. Só que antes da gente entrar nesse mundo, eu tenho que apresentar para vocês um símbolo que em português a gente conhece como ponto de exclamação, não é verdade? Só que em matemática ele tem outra personalidade. Ele vai se chamar fatorial. E aí o que acontece? Se eu colocar um número na frente desse fatorial, ele faz uma transformação com o número. Qual é o significado? Toda vez que você vê um número seguido com esse ponto, você vai ter que fazer uma conta de ir subtraindo uma unidade até chegar no número 1, e aí você multiplica isso, ok? Então, nesse caso aqui pra gente ficaria 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24... Ih, gente... 24 vezes 1, 24. Dei uma embolada aqui. Então, basicamente é isso, ok? E se eu colocasse o número 10? 10 fatorial significa 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1, ok? É sempre seguir essa lógica. O número que vem acompanhado desse fatorial é assim que a gente vai fazer cálculo com ele, ok? É uma novidade, porque antes do terceiro ano, eu acredito que vocês ainda não tenham visto isso, tudo bem? Então, precisava mostrar. E aí, depois é só multiplicar. Geralmente, em um concurso, em uma prova, se eles dão um número muito grande, depois você pode deixar indicado. Às vezes a resposta fica assim no 10 fatorial, porque ele só pede o seu raciocínio. Só que quando são quantidades pequenas, às vezes você precisa multiplicar. Se fosse 8 fatorial, 9, você vai fazer. Em outras contas, a gente vai poder fazer aquele macete do corte, né? Porque vai ter umas contas de divisão com multiplicação e a gente pode acortar, a conta fica simples. Não precisa ficar com medo de ser sempre um número grande e você não ter calculadora. Não precisa ter medo, tá? Mas vamos lá para a matéria. Eu só precisava apresentar ele para vocês primeiro, porque realmente isso aqui é uma novidade, né? Aí vamos lá. Permutação. O que é permutação? Permutação nada mais é que trocar a ordem. No conteúdo que vem pra gente, ele faz uma explicaçãozinha, né? E aí ele bota: permutar significa trocar a ordem, que formam um todo com uma finalidade de uma nova configuração. Mas assim, para coisas muito simples. Se eu tenho livros, né? Eu tenho 3 livros de romance, 2 livros de ficção e 7 livros de biografia. Quantas são as possibilidades de eu organizar eles na minha estante? O princípio multiplicativo sempre vai trazer coisas relacionadas à troca, à permutação, a possibilidades, ok? Só que a permutação, nesse caso específico que a gente vai estudar agora, a gente vai analisar trocas de ordem, ok? A gente começa assim. Ele dá também uma observação no exercício falando que o fatorial de zero na matemática, a gente define ele como 1. Existem coisas na matemática que são apenas para não furar outras regras, ok? Então, em algum momento, se você vê o zero acompanhado do fatorial, ele é definido como 1. E as definições da matemática a gente não acredita, a gente só segue elas, tá? É como se fosse um jogo e você tem uma regra e essa regra você tem que cumprir, ok? E aí, na permutação, às vezes eles têm livro que coloca assim, o nosso material também coloca, né? Ele fala que toda vez que você vai permutar
um determinado número de elementos, que ele chama de N, né? Essa letrinha é só para dizer que poderia ser qualquer número natural. Na permutação não existe o fatorial e permutar números negativos. É sempre positivo, porque você está trabalhando com coisas do mundo real. Enfim. E aí a fórmula vai ser P de N é igual a N fatorial. Vamos ver um exemplo para como é que isso funciona na prática, ok? Vamos lá. Deixa eu ver se eu anotei algum exemplo aqui ou se eu vou pegar o que está aqui. No que tá aqui, no material que vocês têm aí, tava assim, ó. De quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem fazer uma fila para entrar em um determinado local? Aí ele chama essas pessoas de A, B, C, D e E, né? 5 pessoas. Em vez de dar nome, ele botou essas letrinhas. Aí o que acontece? Se você tem uma permutação para fazer com 5 pessoas, nesse exemplo ele vai chamar P de 5 e vai ser 5 fatorial. Como é que resolve? Que a gente já viu. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso daqui vai dar 5 vezes 4, 20. 3 vezes 2, 6. 20 vezes 6, 120, né? Então, eu tenho 120 maneiras diferentes de organizar 5 pessoas numa fila, dependendo da ordem que eles coloquem, ok? E aí, uma coisa que você também pode pensar, tem gente que às vezes não gosta de fazer esse tipo de exercício com a fórmula. E existe uma outra maneira. O que acontece? Se você tem 5 pessoas para colocar na fila, pense em cada pessoa dessa como um espacinho desse. E aí, olha a lógica disso. Antes de você organizar, você sabe que você tem 5 opções, né? Tem 5 escolhas, são 5 pessoas. Você tem 5 opções para o primeiro lugar da fila. Só que uma pessoa vai ficar nesse lugar. Quando você vai escolher a segunda opção, você só tem 4. E assim por diante. É essa lógica que o negócio dá pra gente, entendeu? Aí quando eu vou escolher minha terceira opção, eu só tenho 3, ok? Quando eu vou escolher minha segunda, eu só tenho 2 opções. Eu botei um pedacinho a mais, né? E quando chega no último lugar, só me resta uma pessoa, ela mesma que vai ocupar. É a mesma lógica, ok? Mas tem gente que não usa fórmula para esse tipo de exercício. Aí vai a critério do leitor, ok? Uma outra coisa, que aí já tem também um nomezinho específico, que é quando a gente vai fazer trocas de palavra. É o que a gente chama de anagrama, ok? No exercício de vocês aí, eles fazem com a palavra rito. Eu vou fazer com a palavra amor, porque ela também tem 4 letras, o resultado vai dar igual, mas é uma palavra melhor. Sabe por quê? É o que a gente está precisando nesse mundo de amor, ok? Então, vou dar um exemplo. O que é anagrama? Anagrama é você formar outras palavras ou não com a mesma quantidade de letras, ok? E como o esquema fazer essa troca, isso é uma permutação. Vamos lá. Anagrama. E a gente vai usar a palavra amor, que tem quantas letras? 4 letras. Usando a minha fórmula, eu tenho P de 4, a gente sabe que vai dar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu tenho 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. Então, eu tenho 24 possibilidades de escrever palavras que façam sentido ou não nessa ordem, ok? Aí, com essa palavra, a gente vai até encontrar umas que façam sentido, ok? Mas eu vou tentar aqui ser rápida e fazer as 24. Vamos lá. Eu vou botar em primeiro lugar a letra A. Então, vamos lá, né? A, M, O, R. Depois eu vou mudar as letras do final, mas eu vou começar tudo com a A. A, O, M, R. E depois A, R, M, O. Ok? De novo. A. Agora eu vou fazer essa mesma daqui de cima, só que eu vou trocar essas duas daqui da ponta do final. Então vai ficar A, M, R, O. Agora, com essa daqui eu continuo com O na primeira, mas eu vou trocar essas outras duas. Então vai ficar A, O, R, M e nessa última opção aqui eu continuo com a R e vou trocar essas duas do final. Então vai ter A, R, O, M, ok? Nesse sentido daqui,
não tem nenhuma palavra que, né, tem armo, que é um verbo, né, de armar, mas as outras, às vezes, não faz sentido. Essa daqui, não faz, mas isso faz parte do anagrama, ok? Quando você coloca, eu acho que eu não vou fazer todas não, para não dar muito tempo, mas você consegue fazer isso colocando sempre uma letra na frente, por exemplo, o N, e aí depois eu vou variando as outras, ó. Eu sempre faço essa lógica para eu não me perder. Eu vou botar o O, o A, o O e o R, ok? Aí eu vou botar o M de novo e vou trocar a ordem dessas três aqui. Então, por exemplo, agora começa com o A e o R. E agora vai começar com o R, o A e o O, ok? Eu faço essa escolha aleatória porque depois eu fixo a segunda letra também e só vou trocar as duas últimas, ok? Então vai ficar M-A, aqui tava O-R, eu vou botar R-O. Aí, nessa daqui, M-O-R-A. E nessa daqui, eu tenho o M e o R, só que eu vou botar o O e o A. Eu faço essa troca e eu tenho 6 para cada letra, ok? 6 opções de palavras, quer dizer, anagramas, né? Porque nem sempre forma uma palavra que está no nosso vocabulário, por isso que a gente chama anagrama. E a gente tem 6 possibilidades começando com cada letra. E aí, 6 vezes 4 dá 24, ok? Vou fazer com tudo não, mas aí vocês podem perceber que em alguns lugares a palavra faz sentido. Aqui, ó, deixa eu ver. Não, essa daqui. Ah, tá, mora, né? Ah, você mora, não sei o que lá. Tem essa palavra no nosso português, mas tem umas que não... Morrão, não faz, mas isso é anagrama, é você trocar a ordem da letra de uma mesma palavra, ok? A gente pode fazer só usando a fórmula, mas para vocês entenderem o que é anagrama, eu fiz esse exemplo. Eu acho que a gente já pode resolver os exercícios de anagrama, hein? Deixa eu ver. Vamos lá, só para fazer o exercício e a explicação junto. Na nossa correção, essa é a questão número 1. Eu tenho a palavra lua, eu tenho a palavra gato, eu tenho a palavra escola, letra A, B, C, e eu tenho a palavra república. E aí, vamos lá. Uma primeira coisa que a gente tem que pensar é que existem muitas possibilidades em análise combinatória, mas todas essas aqui, as letras não se repetem, ok? E aí é um jeito de fazer. Se tivesse letras repetidas, por exemplo, a palavra matemática tem 2 M's, o T aparece 2 vezes, aí é uma outra forma de fazer. Esse método é só com palavras que todas as letras são diferentes uma da outra. E aí, quantas letras tem a palavra lua? 3. Então, eu vou fazer P de 3, que é igual a 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. A palavra gato, P de 4, 4 fatorial. E aí, a gente já fez essa conta várias vezes, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá 24. Agora, a palavra escola, quantas letras? 6. P de 6 é o 6 fatorial, que vai dar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Gente. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. E 360 vezes 2, 720. Acertei? Isso. Tô enferrujada também. 720 possibilidades, ok? E palavra república, 9 letras. E o que acontece com a república? P de 9 é muito difícil um concurso pedir que você faça essa conta, porque o número vai dar, o resultado vai dar 362.888. Nesses casos, a gente não tá num concurso,
A gente pode fazer na calculadora mesmo em casa, ou você vai fazendo devagarzinho, que vai demorar mais um tempo. Mas eu garanto pra vocês que no concurso, quando é um número assim muito grande, eles deixam a resposta indicada. Uma das respostas estaria lá, 8 fatorial, 9 fatorial. Nunca tá o número, porque o concurso nunca ia exigir de vocês fazer uma conta até achar esse número na multiplicação, ok? É uma garantia que acontece, porque eles dão prioridade para ver se você entendeu o raciocínio da questão, ok? Vamos lá, que também continua no conteúdo de permutação. Deixa eu abrir a lista aqui. Uma vez por ano, Dona Fátima mora em Recife e visita os parentes em Caruaru, João Pessoa, Petrolina, Maceió e Garanhuns. Não conhecia esse lugar, Garanhuns, sei lá. Então, ela vai para 5 lugares. Quantas formas distintas significa diferente, ela pode escolher a sequência de cidades a visitar. Então, na questão 2, letra A, o que acontece? É o nosso P de 5, que é o 5 fatorial. A gente já fez essa conta, vocês teriam que fazer tudo isso aqui, né? Mas quem já souber de cabeça quando já vai gravando, tem gente que já vai gravando os resultados, a gente sabe que isso aqui dá 120 possibilidades, ok? Tranquilo. Letra B. Fala assim, ó, de quantos modos diferentes a ordem das cidades pode ser definida se a Dona Fátima pretende encerrar as visitas em Petrolina. Isso é muito interessante porque isso acontece em vários exercícios. Ele te conta uma coisa, te pede o resultado final dessa ordem toda. Depois ele vai fazendo alterações nas perguntas. E aí você vai ter que... Eu geralmente nesse tipo de exercício eu gosto de pensar com aqueles tracinhos que eu ensinei, né? Ela vai para 5 cidades. Só que na última escolha fica definido, né? Ela não troca. Que a última cidade vai ser sempre Petrolina. Então isso aqui não muda, ok? Tem gente que gosta de escrever o nome do negócio, que não vai mudar. Ou tem gente que bota apenas o número 1, porque fica fixo. E toda vez que eu multiplico por 1, eu não vou alterar o resultado daqui. Aí quando ela define que a última é Petrolina, quantas cidades sobram? 4. Aí você faz 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A multiplicação disso aqui, a gente já viu até lá em cima, que dá 24 possibilidades. Olha como o número cai bastante, né? Se ela não faz uma preferência, o número são 120 possibilidades. No primeiro momento que ela define que a última vai ser a cidade de Petrolina, ela cai muito, né? Porque depois ela só tem 4 cidades para permutar aqui na frente. Entenderam? Não é muito difícil não, né? Agora, os outros 2 últimos exercícios já são de combinação. Então, vamos lá para eu explicar a combinação para vocês. Vamos voltar para o material. Na combinação simples, ele começa a explicação assim, ó. Dado um conjunto de N elementos, chamamos de combinação simples dos N elementos tomados P a P, qualquer agrupamento não ordenado, aí ele bota entre parênteses, subconjunto de P elementos escolhidos entre N possíveis. O que isso tudo quis dizer? Parece confuso quando a gente lê assim, né? A combinação é quando a gente faz essa troca. E um detalhe muito importante é que a ordem não importa. Eu tinha até separado outros exercícios para vocês. Eu vou dar um exemplo simples. Por exemplo, eu quero escolher alunos para ser representante e vice-representante. Se quando a gente faz uma eleição, quem ganha mais pontos, né, lá na votação da turma, quem é representante é o que ganha mais pontos e o vice é quem ganha menos. Nesse caso, quando eu vou agrupar, a ordem importa. Por exemplo, eu tenho uma turma de 25 alunos, vou escolher 2, a ordem de quem ficar em primeiro lugar depende do cargo, né? Mas nesse caso da combinação, não é assim que funciona. Pensa que eu vou querer agrupar esse que ele chama de conjunto de N elementos. No nosso exemplo vai ser, eu tenho uma turma de 30 alunos.
E eu quero separar vocês em duplas, ok? Então, de quantas formas eu posso organizar 30 alunos de 2 em 2? Então, quando ele fala isso aqui, essa complicação toda do... dado um conjunto de N elementos chamados combinação simples de N elementos tomados P a P, qualquer agrupamento não ordenado de elementos escolhidos entre os N possíveis. É que no conjunto total que você tem, você vai organizar eles nesse P a P. É na quantidade que ele quer fazer esses pequenos grupos. Ele chama de subconjuntos porque é como se eu tivesse um conjunto grandão e ele vai fazer vários conjuntinhos pequenininhos que vêm desse conjunto grandão, entendeu? E nesse caso, a ordem não importa. Mais pra frente, quando a gente for ver uma matéria que chama arranjo, lá a ordem vai importar, ok? Nesse aqui não. No nosso exemplo, que eu já dei, é esse da sala de aula. No exercício de vocês, ele faz um exemplo com sorvete. E aí, é o que acontece, a ordem não importa. Vamos supor, se eu quero misturar sorvete de chocolate e morango, não importa se eu botar morango primeiro e depois botar chocolate, o sabor vai dar o mesmo, ok? Mas tem situações que a ordem vai importar. Então, nessa combinação simples, vou corrigir os exercícios com vocês. Mas antes eu tenho que apresentar a fórmula. Ai, esse negócio de apagar com isso não é muito bom. Vou providenciar um apagador decente, tá? A fórmula é assim, ó. N e P. O N representa o total que tem no conjunto e o P é o modo que eu quero organizar isso. E aí a fórmula é N fatorial, entre parênteses, N menos P fatorial e P fatorial. E aqui uma multiplicaçãozinha entre eles, ok? Então, o que que acontece? Deixa eu ver o que eu tinha botado aqui. Vamos pro exemplo do sorvete mesmo. Ele fala lá que a sorveteria tinha 7 sorvetes e ele queria misturar esses sorvetes 2 a 2, ok? Então, fazer combinações, sei lá, botar laranja com acerola e ver esse novo sabor que ia dar. Só que ele tem 7 frutas e ele quer sempre combinar 2 frutas de cada vez. Qual é o meu total? Então, o meu N vai ser 7. Qual é o meu agrupamento? 2 a 2. Então, onde tiver o N, eu vou botar 7. Onde tiver o P, eu vou colocar o 2, ok? Então, como é que fica? 7 fatorial sobre 7 menos 2 dentro do parênteses, o fatorial do lado de fora, vezes 2 fatorial. Como é que eu faço essa conta, professora? O 7 fatorial lá em cima, você vai abrir. Só que aí tem um macete. Por quê? Essa conta aqui de baixo, a gente faz ela, sempre vai pensar nela primeiro, por causa do parêntese, né? Sempre que tem um parêntese, você tem que dar atenção para ele. Quanto é que fica 7 menos 2? 5 fatorial. Eu já sabia disso, né? Então, espertamente, eu já tinha parado aqui em cima no 5. Vezes 2 fatorial, que nada mais é que 2 vezes 1, né? É fácil porque o número está pertinho lá do final. O que que acontece? Eu tenho uma divisão e os números estão só multiplicando. Eu vou botar tudo xzinho pra não embolar, porque às vezes eu boto x, às vezes eu boto pontinho, mas vocês sabem que é tudo a mesma coisa. O que que acontece? Se eu tenho multiplicação em cima e embaixo de uma divisão, a gente pode fazer o nosso famoso corte. Então, eu corto 5 com 5, quem me sobra lá em cima? 7 vezes 6, que dá 42, né? E 2 vezes 1, que dá 2. Então, 42 dividido por 2, eu tenho 21 possibilidades de fazer sorvetes diferentes, tendo 7 sabores e combinando eles 2 a 2, ok? É esse jeito que faz a conta. E ainda tem 2 exercícios da nossa listinha, que é o 3 e o 4, a gente vai corrigir. No nosso exercício tá assim. Ai, gente, tirei da lista. Achei. Lucas. De quantos modos diferentes Lucas pode escolher 4 entre as 9 camisetas que possui para levar para viagem? Qual é o grupo total? Quem seria o N do Lucas?
Lucas tem 9 camisas e ele só quer escolher 4 dessas 9. Só quer escolher 4 dessas 9. Quantas são as possibilidades para ele? Então vai ser 9 fatorial dividido 9 menos 4 dentro do parêntese, o fatorial do lado de fora, vezes o 4 fatorial. Aí, ó, quando eu penso 9 menos 4, eu já sei que é 5. Então, lá em cima eu vou parar no 5. Vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre o 5 fatorial, que é esse resultado daqui, e o pessoal aqui embaixo, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem? O que a gente vai poder fazer? Vou pegar até a caneta de outra cor. Cortei. Tudo bem? Aí a gente vai ver o número que dá lá em cima. Deixa eu ver se eu botei aqui. Ai, não botei. Então vou ter que fazer a conta com vocês. Vamos lá. Mas eu vou fazer uns cortes antes, porque isso me dá a possibilidade de fazer menos conta. Olha o que eu vou fazer. Não tem o 6 que tá aqui? Quando eu multiplico 3 vezes 6, eu posso cortar. 6 dividido por 6 dá 1. Já cortei, já ficou menor a minha conta. Quando eu corto esse aqui também, ó, 8 dividido por 4 dá 2. Aí já fica mais fácil. Aqui embaixo eu já tinha cortado todo mundo, só sobrou 1. Dividir por 1 é a mesma coisa. Então vai ficar 9 vezes o 2, que é o resultado dessa simplificação que eu fiz, vezes o 7, que eu não consegui cortar. E aí fica mais fácil de eu fazer a conta, né? Eu vou fazer essa aqui primeiro, que eu acho mais fácil, que eu já sei que dá 63 vezes 2, que vai dar 126. Ok? Lembrando, ai professora, eu preciso fazer esses cortes todos que você faz, eu não tenho essa habilidade. Não, você pode ir fazendo devagarzinho por devagarzinho, ok? É porque eu já acostumei fazer assim, mas cada um vai no seu ritmo. Essa é a questão 3, tá? E a 4, acho que dá pra fazer aqui nesse cantinho. É assim, um curso de idiomas oferece turmas para iniciantes de inglês, espanhol e alemão. Inglês, espanhol, alemão, italiano e japonês. São 5 possibilidades. De quantas formas diferentes pode matricular-se em 3 desses cursos? Então é só a gente fazer nossa combinação de 5 de uma maneira que a gente chama tomados 3 a 3. Vai ficar 5 fatorial, 5 menos 3 fatorial dentro do parênteses, vezes 3 fatorial. Minha esperteza aqui, 5 menos 3, eu já sei que vai dar 2. Lá em cima eu vou parar no... Aí, olha só, o que eu vou fazer na verdade? Aqui eu vi que é 2, só que aqui tem um número maior, que é 3. Então eu já vou parar lá em cima no 3. Porque aí agora eu vou cortar esse daqui. O meu 2 fatorial que vem daqui, eu deixo ele porque é mais simples, ok? Multiplicação, a ordem não importa. É mais fácil só você cortar o número maior primeiro. Cortei. Então vai dar 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Ok? Foi isso o exercício? 1, 2, 3, 4, 5, correto. Eu botei o gabarito aqui diferente, eu fiz com 4 opções de línguas. Mas é isso, entenderam? Não é tão difícil. E aí, a gente encerra a nossa aula por aqui hoje. O que eu vou fazer? E eu sempre vou deixar uma matéria e depois eu vou tentar gravar um videozinho com a explicação, tá legal? Beijo!